3 horas e 18 minutos. Vai começar então o nosso bate-papo. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo certinho? Já almoçou? Tá confortável? Então faz o seguinte, aumenta o volume, já fica aí com o seu WhatsApp aberto. Salva esse número, ó. Vou falar. 965938295. Esse é o WhatsApp da rádio. Já está liberado para nós fazermos aqui esse bate-papo gostoso, bem descontraído e falarmos sobre o empoderamento feminino. Mulheres em profissões perigosas. Você em casa tem alguma mulher que tem alguma profissão perigosa? Ou, no caso, tem alguma profissão do qual que hoje, né, ela exerce, mas há 20 anos atrás não poderia ser mulher? Exemplo, caminhoneiro. Tem até um youtuber caminhoneira, né? E é um grande exemplo aí para os caminhoneiros, para você ter ideia. Pois é, esse será então o nosso bate-papo. Para quem ainda não tem o nosso aplicativo, tá curtindo através do Instagram, que já está ao vivaço aqui e aberto para você? Então faz o seguinte, baixa o aplicativo Rádio Energia Mix. E aí você já instala, dá play e fica ligadinho aqui conosco, tá bom? Ou vai compartilhando também através do site www.energiamix.com.br. Deixa eu já abrir aqui o microfone para nós conversarmos um pouquinho com os nossos convidados. Boa tarde, Cabo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Ótimo. Agora tá saindo, bacana. Obrigado, viu? Bem-vindo. Boa tarde, capitã, tudo bem? Boa tarde, Tony. Boa tarde especial aí aos ouvintes do Energia Mix, né? E aos policiais do 10º Batalhão da cidade de Santo André, ao qual eu pertenço aí. Que bom, obrigado por dispor também dos seus serviços, tá? E vir aqui trazer as informações e compartilhar um pouco da sua vida, da sua rotina e desse mundo feminino agora, que também faz parte dessa nova era, né? Eu que agradeço a oportunidade, Tony. Que bom. Bom, para quem está ouvindo aqui a rádio, para entender um pouco o porquê desse bate-papo. Hoje em dia, há muitas polêmicas, né? Várias polêmicas. E uma delas é essa questão do feminismo. Como é tratado hoje em dia? Como é que é feito isso? E além do mais, é de uma forma saudável a prática do feminismo? Nada melhor do que uma pessoa com autoridade e uma mulher para nós falarmos a respeito, então, de mulheres com profissões perigosas e esse empoderamento feminino para entender de fato o que é na veia o feminismo. Tá bom? E aí no final de tudo isso, a gente dá aí esse ponto final, né? Inclusive esse mês foi o mês Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, né? Pois é, esse Dia Internacional veio desde a década de... Aliás, em 1909, iniciou em Nova York, para você ter ideia. E 15 mil mulheres, elas se organizaram para fazer uma passeata em busca de melhores condições de trabalho. Imagina só, 15 mil mulheres na rua. Agora, capitã, quantas mulheres já desfilaram aí nas ruas em dias especiais? Faz ideia? Com relação à Polícia Militar? Com relação à Polícia Militar, num batalhão, em datas comemorativas? Nós temos, assim, Tony, cerca de 10% do efetivo da Polícia Militar hoje de policiais femininas. Sim. Né? Atuando diariamente em diversas funções, né, na polícia. Então, desde o administrativo ao operacional e exercendo muito bem as suas atividades, né? Equitativamente falando, semelhante aos homens. Então, a gente não precisa distinguir. Né? Com relação ao gênero, não. Até mesmo porque a primeira pergunta, quando eu falei com a senhora, né, por telefone, e agora? Capitão ou capitão? Né? Então, no militar, também para quem está ouvindo, qual que é o correto? Bom, o correto são as duas formas admitidas, né? Tanto Sim. capitã como capitão, no caso. Sim, e cabo? O cabo é sempre cabo. Sempre cabo. Ou cabo, ou a cabo. Ou a cabo. E soldado também. A soldado ou soldada? É o soldado. O sempre, soldado. Sempre. Mesmo sendo mulher. Sempre. Certo. Mas esse linguajar seria positivo ou negativo para trazer essa equidade com a mulher no militarismo? O que você acha? Bom, o militarismo, ele é essencialmente masculino, né, da essência. Então, isso daí já é uma questão até de linguística, né, a previsão do masculino e do feminino. Né? Então, assim, a gente não interpreta isso como um machismo inicialmente, mas sim uma questão da própria profissão, né, do que você optou pelo seu posto, pela sua carreira, pela sua função.
Então, realmente não existe essa questão do machismo com relação à sua função atividade. Né? Não é encarado dessa forma, é mais com a atuação em si. O que também a gente tem que deixar bem claro que houve uma evolução muito grande. Nossa, sim. Quando a senhora entrou na corporação? Eu entrei em 1998. Em 98, Isso. mais ou menos uns 23 anos aí. Isso, aproximadamente isso. Aproximadamente isso. E como é que foi isso? Tá certo que nós conversamos aqui um pouquinho, você já disse que teve uma influência também da família que tem militares, Sim, né? sim. Mas quando você adentrou na corporação, Sim. como é que foi essa presença da mulher lá, você como mulher? Bom, inicialmente, né, eu entrei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, né, que é a formação de oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, são 4 anos de curso e éramos, no total de alunos oficiais, 40 meninas somente. Somente né? 40 meninas. Inicialmente, elas foram ingressando, né? Era cíclico a quantidade de mulheres, mas quando eu ingressei, eram 40 meninas, especificamente em 1998. Sim. É óbvio que inicialmente houve aqui um choque, porque civil, do mundo civil, né? De uma família do interior, eu sou de Sorocaba, então realmente sempre estudei, né? Então a minha primeira profissão foi essa. Ah, sim. Então, eu... Primeira e única, né? Exato. Se aposenta. Se perpetuou no caso. Mas realmente houve um choque inicial, né? Porque é uma mudança muito grande de vida quando você entende o que é ser militar, né? Policial e militar. Sim. Então, realmente, sim. Existe toda uma adaptação para isso acontecer, né? Certo, entendo. Por mais que tenha a influência da família... Sim, sim. Por mais que tenha tido a influência da família com relação à escolha, né? Porque você acaba se espelhando de certa forma, né? Nas pessoas. Mas, assim, o convívio, ele não é especificamente dentro de casa ou da família, não é como é que eu posso dizer? Não é igual a um quartel. Né? Então, assim, você aprende realmente a partir do momento que você ingressa na carreira e começa a ter as instruções, né? O aprendizado, enfim. Tá. O que é interessante também é a seguinte questão, né? A senhora prestou o concurso, tá? Mas já prestou o concurso para ser capitã ou já entrou para praticar na rua? Como é que é feito isso, esse procedimento para quem ainda não entende? Para chegarmos até o patamar que a senhora se encontra hoje. Então, de forma didática, né? Isso. Eu vou explicar de forma didática. Existem 2 formas de ingressar na polícia, certo? Ou pela escola de soldados ou pela escola de oficiais, né? Sendo bem prática. Para a escola de soldados, você segue a carreira de praça, né? Soldado, cabo, sargento. Isso não impede que ele possa ingressar como oficial posteriormente, se quiser. Sim. Basta prestar novamente um concurso e fazer uma nova escola. Então, para a escola de oficiais, aí você prestaria um concurso para ingressar na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. São 4 anos de curso. Você entra com nível secundário, né? O ensino médio. E sai com formação superior. Legal. Após formado, você tem um período de aspirantado, né? E aí ocorrem as promoções ao oficialato. Né? Segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel, e você pode chegar até o posto de coronel na polícia. E sempre na função, quando eu falo isso, é a função de gerenciamento mesmo. Sim. Né? Então quer dizer que você também acabou passando pela rua. Sim, como tenente, a função especificamente do tenente, basicamente, é trabalhar na rua comandando tropa, comandando pelotão. Tá. Então, gerenciando os policiais na rua. Então, sim, trabalhei um bom tempo na rua, sim. Hoje a senhora atua em qual seção? Bom, a função especificamente de capitão e basicamente é administrativa. Sim. Né? E eu chefio uma seção de polícia judiciária militar. Né? A minha questão é disciplinar hoje. Então, hoje eu comando os meus processos. Né? Entendo. Então, é mais tranquilo. Eu cuido dos processos, Entendi. Bom, para quem está acompanhando o nosso bate-papo, tá? Tá tendo a filmagem, então, através do Instagram, da Rádio Energia Mix Oficial. Temos aqui presente também o cabo. Eu vou deixar aberto e aí a gente já vai fazer esse link aqui dessa questão que ela acabou comentando, fazendo a administração dos processos, né? Tá aberto já o microfone, tá, cabo? Pode até se aproximar um pouquinho mais, né? No caso, o senhor entrou fazendo... A escola de soldado. A escola de soldado. Escola de soldado. E aí acabou... Em 2002. 2002. Exatamente 2002. Esteve mais presente também na rua? Sim, trabalhei 14 anos na rua. 14 anos na rua. Olha o tempo, né? Muito mais tempo. Agora, vamos fazer a seguinte pergunta. Como é o psicológico do militar
para o homem e para a mulher, tá? Primeiro, o cabo. Seu psicológico, quando você chega em casa, depois desse todo o tempo que o senhor já trabalhou na rua, o senhor consegue separar? Hoje, graças a Deus, sim. E no começo é um pouco mais difícil, né? Mas aí com o decorrer do tempo, vai criando um pouco mais de experiência. Então hoje, graças a Deus, eu consigo dividir bem. Sim. Tanto o estresse que eu tenho no serviço, eu procuro não levar para casa e vice-versa. O que eu tenho em casa também, eu tento não trazer para o serviço. E eu venho conseguindo. Que bom! Tô ficando bom nisso. Que bom! Agora, capitã, além de ter essa rotina, né, que nós temos que separar essa vida militar, mulher, Sim. tem que cozinhar, cuidar Sim. filhos, Sim. marido Sim. e Sim. tudo mais. Como é Sim. que é o psicológico também? Bom, então nós estamos falando aí da dupla jornada, né, Exatamente. Tony? Dupla, tripla, muitas vezes, né? Cuidar de N coisas. Tony, é complicado, né? É desgastante para a mulher e eu acho que as mulheres que estão me ouvindo aí, as ouvintes, vão concordar que é extremamente desgastante, não só fisicamente, Sim. eu diria até mais psicologicamente. Né? Porque, e aí na minha função, né, de chefia, eu tenho os policiais para, vamos lá, entre aspas, né, cuidar. Sim. Então, eu tenho alguns cuidados lá no trabalho com relação a isso mesmo, né, ao comandamento e chefia. Eu tento realmente, né, como disse muito bem o Salles, né, a gente tenta deixar o que é do trabalho no trabalho. Sim. Certo? Para não levar para casa. Eu tenho 2 filhos, né? Então eu procuro dar uma atenção exclusiva e especial no momento que eu estou com eles em casa. E assim, né? Todos os cuidados também que se referem a isso, ao lar e às crianças. Né? É que quem é policial, enfim, vive nessa área militar, quase não se desliga, né? Saiu do trabalho, tem que ainda estar com a atenção a todo vapor. Tony, por força até de lei, nós somos policiais 24 horas por dia, né? E nós temos por obrigação e dever agir. Sim. Em qualquer situação, diferente do civil, diferente do cidadão, vamos lá, entre aspas, novamente, né, comum, né? Que pode... Com farda ou sem farda, ainda assim o cidadão, ele pode agir, ele pode, nós devemos, né? Sim. Se nós visualizarmos, observarmos alguma situação criminosa, né? Ou até de auxílio e apoio, nós devemos agir. Né? Sim, sim, perfeito. Então, por isso. Eu já tenho uma pergunta aqui no nosso WhatsApp. E aí a primeira pergunta pergunta para ela se ela sentiu preconceito dos homens quando veem que quem está do outro lado é a mulher. Ou seja, fez alguma ocorrência, tá? Vai vir um capitão. E aí quando chega é uma capitã. Já teve algum tipo de preconceito com relação a isso? Olha, eu vou estar sendo hipócrita se eu falar que não. Que realmente não, principalmente no início da carreira, né? Que eu era muito jovem, eu me formei muito jovem. Eu tinha 23, 24 anos quando eu me formei. Sim. Então, sim, você está num comandamento de tropa, existe uma situação específica onde se chama, normalmente, o gerente para resolver. E aí chega uma menina, né? Olha, ela que é a chefe, ela que vai... não dos militares, tá? Eu vou ser bem... Não por parte Não por parte de quem eu comandava. Sim. Até mesmo porque a doutrina já vem desde a base, militarismo, né? e hierarquia. Então, assim, sempre houve muito respeito. Mas um civil olhando, muitas vezes, não dava credibilidade. Sim. Né? E teve situações, inclusive, curiosas, né? Da pessoa não querer conversar. E conversar com o sargento, por exemplo, que o sargento tinha mais tempo, né? Aparentemente, uma feição de mais experiência. Só que ele não tinha o poder de decisão. Então, o poder de decisão era meu. Entendo. E hoje nós vemos isso muito presente no mercado. Ver doutor mais jovens, né? Ver até qualquer outra função com a pessoa mais jovem, de fato, não se dá credibilidade. Né? Não dá a confiança. A confiança. Né? É bem isso. Tá bom, Gleice. Respondida aí a pergunta, tá? Ó, para quem tá ouvindo a Rádio Energia Mix através do Instagram, já está liberado, pode fazer a pergunta também através do chat, a gente já vai conversando aqui, ou através do nosso WhatsApp, 96593-8295. Detalhe, perdeu o nosso bate-papo, depois a gente edita, vira podcast e fica aí nas redes sociais e também no canal do YouTube, tá bom? Bom, tem algum setor ou alguma seção que as mulheres ainda não desbravaram na área militar? Não, hoje a mulher, né, a policial feminina, ela atua em todas as áreas da corporação. E né? tem todas as mulheres? Tem, sim. Tem? Sim, nós temos mulheres, inclusive pilotos de helicóptero,
entendeu? Que é uma atividade bem específica, né? Que exige uma formação específica. Então, sim, a mulher ela atua em todas as áreas, administrativas e operacionais. Nós vamos encontrar elas atuando bravamente e de uma forma bem profissional. Bem profissional. Tá, e quando você ingressou na área militar, percebeu que tinha alguma equidade? Ou seja, a carreira militar, ela traz algumas facilidades para a mulher, desde até mesmo de corpo físico, né? Não sei se nos exames é a mesma coisa, o homem tem que fazer, vamos supor, 30 flexões, a mulher também tem que fazer 30 flexões para provar que de fato merece estar lá, ou existe alguma outra disciplina, outra forma para trazer essa equidade para que os dois possam chegar ao mesmo lugar? Esse ponto que você citou é importante frisar, né? Quando a gente fala de capacidades, né, de homens e mulheres, especificamente na minha profissão policial, eu não me refiro à capacidade intelectual. Sim. Né? Porque isso nem entra na questão. Agora, quando você fala de capacidades físicas, né, de força mesmo. Sim, não, física, isso é uma questão bem biológica, claro. né? Questão biológica. Então, realmente, sim, para ingressar, por exemplo, nós temos uma diferença no teste físico, né, onde se exige mais do homem. Porque, obviamente, o homem ele tem mais força física, então ele tem que provar que ele, para aquela atividade, ele realmente tem um mínimo considerável. Sim. Assim como a mulher. Vai ter uma tabela específica para entrar para mulheres, né? E também respeitando aí essa condição biológica das mulheres, né? Quando é o que a gente está falando da equidade, né? E quando a gente fala de diferenças, são essas, né? Com relação à parte física, somente. Tá. Né? Para o ouvinte que não entendeu a diferença de equidade e igualdade, seria aqueles reajustes para que os dois possam ter a mesma vantagem, tá? Sim. Então seria basicamente isso. E agora, em alguma operação externa, tem essa característica de escolher também o batalhão que é comandado por mulher ou por homem, ou o soldado também, mulher ou homem? Vai que vai. Não, Tony, nós não temos diferença, né? Com relação à operação especificamente, operações policiais, você está se referindo, né? Isso. Não, nós vamos fazer uma incursão em algum local de alto risco, por exemplo, né? Então não pode ter mulher. Não, isso não existe. Né? Não pode ser uma oficial feminina que vai comandar. Isso também não é considerável. Você tem a formação para comandamento, então você vai comandar, independente de você ser mulher ou não. Ali, no caso, eu sou capitão. Sim. Né? O gênero ele é meio que subjugado nessa hora. Você tem aí a formação para ser comandante. Dizem que anjos não têm sexo, então são os anjos, né? Basicamente isso. Legal. Para quem está ouvindo agora, nós estamos conversando então a respeito de profissões perigosas. Nós temos aqui uma representante que é capitã da Polícia Militar, falando sobre o empoderamento feminino. Outra pergunta, uma pergunta agora, digamos, pessoal, tá? Okay. No início da nossa conversa, até no meu discurso, eu falei a respeito sobre o feminismo, tá? Sim. Essas ações ativistas, a luta por uma igualdade. E aí existe o extremo, né? Mulheres que não rapam o sovaco, as axilas, para dizer que também pode ser tão macho quanto o homem, ou faz topless para dizer que os seios não é um órgão feminino, ou trazer também essa ideologia de masculino que a mulher tem a mesma força. O que você pensa disso sendo uma militar e com uma autoridade? Tá. E mulher também. Sim. Bom, eu vou falar especificamente como Ana Paula, então. Sim. Né? É que não dá para desvincular quem eu sou profissionalmente. Então, de certa forma, é lógico que isso interfere nas minhas opiniões e conceitos, mas eu vou me posicionar agora como Ana Paula mulher, né? Sim, por favor. Na minha concepção, na minha humilde concepção, né, o empoderamento feminino ele é diferente do feminismo. Sim. Né? Então, para mim, o feminismo ele é, resumidamente, né, um movimento que prega a ideologia, né, da equidade social, né, política e econômica entre os gêneros. Né, basicamente isso. E, para mim, novamente, né, o empoderamento ele está na consciência coletiva, sabe? Expressada por ações. Então, o que seria o empoderamento? Ele é incisivo para fortalecer as mulheres, né? Então, vou citar brevemente aqui, né? No caso do empoderamento, as mulheres elas precisam reconhecer que são capazes para então começar a fazer diferença. Então, essa é a minha humilde opinião. Tá? Quando você se empodera, você
é a força, né? O poder sobre si. Uhum. Né? E aí você expõe realmente as suas opiniões. Na verdade, para mim, novamente, o empoderamento ele é uma dissidência do feminismo, né? Uhum. São coisas diferentes, São bem mas diferentes. mas ele vem do feminismo. Sim, entendi. Perfeito. E outra questão também, tá? Não vamos ser muito polêmicos, tá bom? Senão vai acabar até te complicando. Tá? Mas quando você foi em alguma operação ou algo do tipo, você se sentiu acuada por ser mulher e ter a obrigação de comandar um batalhão? Em momento algum, Tony. Eu sempre... Bom, posicionamento pessoal novamente, né? Sim, sim. Eu sempre me senti super capaz, Uhum. né, de comandamento e nunca, em momento algum, né, nos 23 anos de polícia que eu tenho, eu me senti desautorizada. Então, isso é importante dizer também, né? E se, em algum momento, houve algum tipo de comentário ou insinuação, né, nós temos mecanismos de correção interna. Né? Então, exatamente, é você se posicionar, se empoderar na profissão, entendeu? Exatamente. Então, vamos lá, se empoderar na profissão. Então, eu tenho mecanismos para que eu controle certo tipo de rebeldia que eu possa vir a enfrentar. Uhum. É difícil acontecer, como eu disse, né? Eu não me senti menosprezada, desprestigiada e muito menos incapacitada. Uhum. Mas se, porventura, isso viesse a acontecer, eu tenho formas de correção interna. Uhum. Agora, só por medidas de curiosidade, adentrando um pouquinho mais nessa vida feminina. Mulher, ela dá luz. Sim. E como é que é feito nesse tempo, nesse período? Sim. Bom, eu tenho 2 filhos, como eu disse. Né? Então, eu passei por 2 gestações. Uhum. Né? Nós ficamos interna, né? Nós não trabalhamos na rua no momento em que nós estamos gestando. Uhum. Então, são 9 meses, certo? Interna, trabalhando administrativamente. Você se afasta, então, por lei, são 6 meses afastado, que é a licença maternidade, acabando, se encerrando, findando a licença maternidade, você retorna ao como serviço... qualquer outra CLT. Normal, serviço normal, na rua, administração, seja onde tiver que trabalhar, Uhum. né? E é isso. Aí entra o depois. Vamos lá. O homem, né, 18, 20, 25 anos, eu acho que ele só muda a cabeça depois que ele casa e também acaba sendo pai. Sim. Né? Deixa eu até abrir aqui. Tá aberto o microfone, tá, Cabo? Depois que se transforma pai. Muda a sua cabeça também quando você pensa, poxa, agora eu tenho um filho que está me esperando, não é só mais a minha esposa. Além da mãe e do meu pai que também tinha. Né? Você pensa 2, 3 vezes antes de tomar alguma ação quando vai para uma externa? Eu acho que depois que tem filho, acho que você nasce uma outra vida dentro de você. Eu penso muito nisso. Eu era uma pessoa antes de ter meu filho, hoje eu sou completamente diferente. Tanto em âmbito profissional, como na vida pessoal. Sim. Acho que é aquela coisa de... vamos pegar algo na geladeira e tem um Danone só, uma fruta só. Uhum. Pode estar morrendo de fome, mas você não vai pegar para deixar para o seu filho. Legal. Então, acho que depois que tem filho, minha vida particularmente mudou completamente. Completamente que bom, mesmo. Que bom. Agora, a cabeça da mulher também, quando ela transforma mãe, é outra questão, outra coisa. Tony, mãe é mãe, né? Então, Sim. a gente, obviamente que... qual que era, né? Ingressar numa profissão, né? E ter isso como prioridade na sua vida até então. Sim. Certo? Você considerar que isso era um aspecto importantíssimo da sua vida. E aí você se vê mãe. Então... O símbolo da mulher é essa gestação. Exatamente. É óbvio que a sua carreira não deixou de ser importante, mas a partir de então, a partir do momento que você é mãe, tem no meu caso, né, 2 criaturinhas que vão estar me esperando em casa. A preocupação ela é gigante, né? Sim. Com a minha integridade, né? E por eles, Uhum. né? Para que eu retorne sã e salva para cuidar deles. E em nenhum momento pensou em desistir após ser mãe? Ou já viu algum fato também? Olha, eu não vou negar para você que quando eu tive o meu primeiro filho, né, uma menina, eu cheguei a cogitar não abandonar a carreira, mas a me afastar, né, para cuidar, porque é tão grande o amor que você tem por um filho que você não quer deixar que outra pessoa cuide. Você quer dar todo o seu carinho, a sua atenção e seus cuidados, e acha também que ninguém vai cuidar igual você. Não, e não vai. Não vai. Mas, enfim, por né? mais que a mãe ou a avó cuide, né? Mas não é a mesma coisa, né?
Só que não, eu fui, na verdade, estimulada a retornar ao trabalho, né? Até agradeço a minha mãe, né, por isso, que me estimulou a retornar, a prosseguir na carreira normal, tranquilo, e que as crianças iriam crescer, iriam se desenvolver, independente se eu estar em casa ou não, tá tudo certo, e foi o que aconteceu, né? Minha carreira progrediu, continuou, e meus filhos estão aí bem, graças a Deus, então tá tudo certo. Ah, que bacana, que bacana. Essa é a essência da vida, né? Então tem uma superação também atrás da outra, né? Bacana. Bom, nós estamos falando aqui com a capitã Ana Paula e presente também está o Cabo PM Salles, e num bate-papo muito gostoso a respeito sobre mulheres em profissões perigosas e empoderamento feminino. Infelizmente, nós temos que finalizar, tá? Obrigado, tá, Cabo? Obrigado, capitã. Quem perdeu o nosso bate-papo, então, ao vivo ou através aqui do nosso Instagram, faz o seguinte. O pessoal aqui do Instagram está comentando, ó, o 10º Batalhão é o melhor. Deixa eu ver. Obrigada. Vianache, a Cristiane... Deixa eu ver, a Cris Souza Oliveira também. E aí tem já umas siglas do pessoal que entra aqui. Bacana. E o nosso podcast estará disponível, então, no canal do YouTube da Rádio Energia Mix. Tá bom? É isso. Obrigado mais uma vez de coração. Nós que agradecemos, Tony, a oportunidade. Pois é. Quer dar algum recado para as mulheres, principalmente nos tempos que estamos hoje, que existem várias manifestações de todos os polos, negros, lésbicas, tem várias siglas hoje, né? GLBT+, e por aí vai, e enfim. Bom, o recado que eu tenho que dar, né? Eu acho que a gente tem que seguir os nossos sonhos, independente aí das dificuldades que podem vir em decorrência de alguns preconceitos sociais. Então, independente disso, seguir o seu sonho, né? Você quer ser policial e não conhece muito sobre o assunto, tente se informar. Né? Antes de partir para uma carreira que é diferente, onde realmente existe uma maioria maciça de homens, então você vai realmente trabalhar com homens e tem que saber se posicionar diante disso. Então, sim, independente de qualquer coisa, sigam os seus sonhos, né? E sejam felizes. Perfeito. Ótimo, obrigado, tá? Ótima tarde. Bom, agora são 3 horas e 45 minutos. Para você que curtiu aqui a nossa entrevista... Fica ligado.